Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aqui agora no programa Vozes do Universo, edição 411. Antes da gente falar do nosso trabalho no PVU de hoje, vamos falar de uns recadinhos, umas coisas que eu preciso falar antes para você. Nós estamos comemorando 5 milhões de views. Sabe o que isso significa? Até passou um pouquinho. Sabe o que isso significa, gente? Que um país como a Noruega ou a Finlândia inteira tivesse acessado o canal do Fábio Del Santoro, né? O canal do Fábio Del Santoro, para acessar o seu conteúdo. Isso não é legal? Muito legal, né? Nós começamos a trabalhar de novo com o YouTube desde 2016, então estamos crescendo aos pouquinhos, né? Porque um canal que tem 5 milhões de views deveria ter no mínimo 100 mil inscritos. Só que você não está fazendo a tua parte, né? Você não está me ajudando nisso. Nós não chegamos nem ainda a 50 mil, estamos perto, mas ao mesmo tempo estamos longe. Então eu peço a você, peço mesmo, para a gente subir nesse ranking, para que o YouTube dê mais importância para a gente e você veja mais e mais o trabalho que eu faço, né? Um trabalho que eu faço há muito tempo e que muita gente gosta, tá legal? Outra coisa, você deve estar olhando aqui no fundo, ó, a miniatura da Túnia, que está em falta, né, lá na PMI Store, e essas miniaturas que eu recebi dos Guerreiros da Espada, tá? São realmente lindas, e eu coloquei as duas para você ver se fosse uma visita da Túnia à Terra em sua forma original, essa seria a proporção do tamanho entre um ser e outro, né? Um ser humano e um ser de Urano. É mais ou menos essa a proporção, né? Diferente, né? Muito legal. Eu não sei se você percebeu, mas essas miniaturas aqui que eu recebi são simplesmente maravilhosas em detalhes, né? Então você vê que até a bandeirinha mexe, é um negócio super bonito, né? E os guerreiros, os cavaleiros da Ordem da Espada merecia, agora que nós temos uma divisão, né? Um andar lá na PMI Store só de coisas dos guerreiros da espada, dos cavaleiros da espada. Quem leu o primeiro livro sabe o que passou o guerreiro William, que também naquela época era um guerreiro da espada, né? Então, quem gosta desse mundo, dessa coisa toda, vai encontrar lá na PMI essa parte dos Cavaleiros da Espada, né? Os Guerreiros da Espada, muito material, né? Um pingente que protege do Arcanjo Miguel, tem vários tipos, vários anéis bonitos, muito lindos. Acho que você vai gostar. E as miniaturas agora, né? Enquanto a da Túnia não tem, a gente está trabalhando para trazer de volta as miniaturas dos seres, tem agora as miniaturas dos Guerreiros da Espada, tá? Outra dica e última, antes de começar o programa, é falar do curso Poder da Alma. Você que ainda não fez, você que se interessa por esse assunto, você que quer saber qual é a origem cósmica, da onde você veio, da onde é a sua origem cósmica, né? De que planeta você veio? Você vai receber, na verdade, uma carta. Porque não é só, eu não vou só falar assim, sei lá, Urano 6D para você. Não. A essência vai se comunicar com você através de uma carta cósmica. É isso que eu estou chamando. Carta cósmica. E você vai saber o que ela tem para falar para você, tá?
E além dela se apresentar e se revelar. Então, veja a importância disso aí. Dito isso, né, tirando os aspectos da PMI, nosso Bolsonaro vai muito bem, obrigado, fazendo boas escolhas, voltando nas escolhas erradas para melhorar, acertando as escolhas certas, e o cara nem começou. Então tá indo muito bem. Parabéns ao Bolsonaro. E se pisar na bola, Bolsa, nós vamos falar aqui, hein? Tá bom? Vamos lá. Hoje nós temos um caso, recebeu aqui um caso de uma pessoa que sonhou com um ser reptiliano, né? Sempre eles, né? As pessoas devem falar, pô, mas você só fala disso, não fala de outro assunto. Bom, tem 500 vídeos aí que eu falo de outros assuntos, tá? Mas esse caso acontece para muitas pessoas, né? Sonhar com esse tipo de entidade, vamos falar, vamos chamar assim, né? Para não chamar de outra coisa. Então, vamos ouvir, né? Essa mensagem enviada pela Flávia, né? Vai contar para nós o que aconteceu no sonho e depois eu volto para falar mais com você, tá bom? Vamos lá. Boa tarde, Del. Boa tarde, amigos do PVU. Meu nome é Flávia e eu gostaria de compartilhar um sonho que eu tive que para mim foi, na verdade, ataque de seres reptilianos. Eu sonhei que eu estava na minha casa e estava andando sozinha pela casa e era de noite e eu sentia uma presença estranha, uma presença negativa. E eu saía da minha casa, e só que enquanto eu estava na minha casa era de noite, quando eu saía da minha casa já era de tarde. E eu encontrava com a minha mãe no quintal e eu dizia para ela: "Mãe, posso dormir na sua casa? Porque aqui tem uma presença estranha." E ela falava: "Sim, pega suas coisas e vem dormir aqui." E quando eu subia de novo na minha casa para pegar as minhas coisas, tava de noite, de novo. Eu olhava pela janela e tava de noite. Então, assim, dava a impressão que o tempo passava muito rápido, da noite para tarde e vice-versa. Era como se o tempo passasse muito rápido. E nisso que eu ia pegar as coisas, né, que tava de noite, enquanto eu tava dentro da minha casa. Eu pegava as coisas, levava para casa da minha mãe e saía pro quintal, né? Porque minha mãe mora numa casa no mesmo quintal, mas são casas separadas. E no que eu saía no quintal, tava de tarde de novo. Era uma tarde muito bonita, assim. E eu descia e falava: "Tá bom, eu já vou dormir, eu vou só olhar como tá o portão." E o portão aqui da minha casa, às vezes ele dá problema, a chave fica enganchada. E no sonho eu via olhar o portão como tava e eu falava: "Eu vou ligar pro rapaz vir arrumar, né? Pro rapaz vir arrumar o portão." E aí eu chamava tal. Aí do nada o cara chegava, tava ali no portão de casa e eu falava: "Espera um pouco que eu vou abrir o portão pra você." Eu descia pra abrir o portão, olhava na rua, não tinha ninguém. E quando eu olhava dentro de casa, no quintal, ele na verdade ele já tinha entrado, ele já estava dentro do quintal. E a minha casa tem muitas escadas e aí ele estava numa parte alta já da escada e eu estava no portão. Eu pensava: "Ué, como que ele subiu ali se eu nem vi ele entrar?" E ele já estava dentro do quintal. E aí eu pensava: bom, eu senti, né, no coração, eu senti: nossa, ele é um ser obscuro, porque ele entrou sem eu dizer e eu nem vi ele entrar. E então eu falava: "Olha, o portão tá com problema, se você puder arrumar e tal, tá com isso de problema." E ele dizia pra mim: você tá preparada pro retorno?" E eu dizia: "Sim, o retorno de Jesus? Sim, eu estou preparada."
ele falava, não, não é o retorno de Jesus, é o retorno de um outro ser. E eu estava limpando, lustrando uma parte do portão, e quando ele falava, é o retorno de um outro ser, eu, eu sentia que era um ser maligno que a gente chama pelo nome aí, né? Que eu prefiro não falar. E, enfim, e ele falava, não se preocupa, eu arrumo esse portão para você. E aí ele se aproximava de mim, ele chegava muito perto, e ele estava sempre com óculos escuro. E quando ele chegou perto de mim, o óculos dele abaixou, e eu olhei nos olhos dele, e os olhos dele eram fendados. E aí ele falou de novo, eu arrumo esse portão para você. E quando ele falava, eu sentia um cheiro de enxofre. E da boca dele saía uma baba verde. E ele olhava para mim assim como se tivesse sedento, como se ele quisesse me comer, me devorar. E só que enquanto em sonho, eu pensei, eu vou para casa da minha mãe, deixa ele aí arrumando o portão. Enquanto eu não acordo, eu vou para casa da minha mãe. Então eu fui para casa da minha mãe e falei, mãe, vamos ficar todos aqui, deixa a porta fechada. Vamos aguardar, deixa ele terminar de arrumar o portão e depois ele vai embora. E a gente fez isso, eu deixava as portas todas fechadas e enquanto isso eu olhava pela janela. E quando eu olhava pela janela era aquela tarde muito bonita, assim, o céu era azul, com laranja, com rosa. E, e veio para mim um entendimento enquanto eu olhava pela janela, um entendimento de que os confrontos finais de luz e trevas, eles estão acontecendo, né? E que possamos ter discernimento, sabedoria, amor, sensatez, muita proteção, porque está acontecendo, né? Então eu estava sonhando, sabendo que estava sonhando, né? Então foi um sonho lúcido, né? E eu vi esse ser reptiliano disfarçado de um homem. E eu captei a vibração, eu vi as características físicas dele, mas eu consegui ter uma reação, de ter um tempo de me livrar e ter alguma ação. E foi o que eu senti, de tipo, enquanto eu não acordo, eu vou para casa da minha mãe que ele não vai entrar aqui. Eu tive essa sensação. E de fato ele foi embora e eu acordei e foi um sonho muito real. Então eu queria compartilhar, assim, para saber o que você tem para me dizer. E é isso. Tamo junto. Muita luz para nós, muita paz, muito amor, muita gratidão. E fico feliz por ter pessoas como você para me ajudar. Grande beijo. Fica com Deus. Então, Flávia, é assim, o que que eu senti, né? Eu senti que você é uma pessoa bastante religiosa e talvez evangélica, pelo que eu pude sentir. E eu acho que são coisas diferentes, né? Mas muito próximas. Toda essa história que você contou na sua casa, né? Com certeza pode ser realmente um ataque de lagartos, né? Ataque de seres negativos. Entretanto, você relaciona isso com o demônio, né? Com o diabo, esse tipo de coisa. Você tem tanto medo que você nem fala o nome. Por quê? Muitos filmes do passado, principalmente do século XX, né? Muitos filmes mostravam o demônio com aquele olho fendado. Né? Por que será? Será que essa é a verdade? Será que, na verdade, o que chamamos de demônio ou de diabo, na verdade, está relacionado aos seres lagartos, aos seres reptilianos? Olha, eu voltaria ao passado, né? Eu voltaria ao passado ali no nascimento
no nascimento não, na menção sobre Adão e Eva, né? E a presença de uma cobra ou algo assim, semelhante. Eu digo algo assim porque em algumas pinturas aparece ele com, né, uma cobra enrolada na árvore, outras aparece já uma figura reptiliana de pé, enfim, não muda muito. Mas através de estudos nós sabemos que essa região foi uma região ali, na, na, na região do Iraque que aconteceu. Só que há milhões e milhões de anos atrás, né? Então, essa história começa aí, né? O recado estava dado. Humanos, homem, mulher e o lagarto no meio dessa história toda. Dando a opção, né? Dando a opção a um e a outro, a tentação, né? De não fazer aquilo que Deus, que é o todo, permitiu que eles fizessem. E a partir daí, em livros como a Bíblia, isso está contado dessa forma, né? Que foi tentado pelo demônio e assim vai. É uma coincidência? Não me parece uma simples coincidência, nem um pouquinho. E eu também não acredito que fosse maçã, coisa nenhuma. Eu acredito que fosse um pedaço de carne, tá? Na minha concepção, foram os lagartos que trouxeram esse fruto proibido para os humanos, né? Foi aí que começou essa história do ser humano comer outros seres vivos, né? Outros mamíferos, outros seres. Pode parecer para o pessoal da religião que eu estou falando assim um puta absurdo. Então, a visão de que seres reptilianos são seres demoníacos vem também da questão religiosa, tá? Se não tivéssemos religião na Terra, por exemplo, o que realmente aconteceu quando esses dois seres humanos foram criados e vieram para cá, que na verdade não são dois seres humanos. Na verdade, esses seres humanos até poderiam ter sido criados por esse Deus reptiliano que estava no quadro, né? Foi ali colocado como uma serpente, mas podia ser uma serpente, um ser que produziu esses seres humanos que estavam ali, como esses dois seres humanos que estavam no quadro também poderiam ter sido seres trazidos para essa Terra, para habitar esse planeta, trazidos por seres superiores, de extrema inteligência, de pureza, e encontrou aqui os seres lagartos entre nós, né? Então, se não fosse religião, seria um estudo científico, mas seria uma foto do que aconteceu, um encontro entre duas raças que não poderiam se encontrar nunca, ou até uma prova científica de que esses seres estavam trabalhando com seres humanos, enfim. Mas quando entrou a religião no meio, ficou tudo demoníaco, né? E sabedores de que esses seres não são positivos, porque eles não são desse universo, eu vou falar isso sempre, e as pessoas que gostam dos lagartos acham isso um absurdo, porque tudo no universo está evoluindo. Essa é uma conversa mole que não dá para aceitar. Se eles não são desse universo, eles têm uma coisa chamada índole, tá? Índole. E a índole deles não é positiva. Eles não aceitam o que o todo, que você pode entender como Deus, fala para eles fazerem. Eles não estão nem aí. Aí você fala, não, mas então tem os híbridos, né? Então já que eles se meteram na nossa história, tem os híbridos.
e os híbridos podem ter ficado um pouco mais bonzinhos. Bom, aí eu não sei. Aí eu não sei, não posso falar sobre o assunto. Eu só sei que, o que eu sempre falo, né? Você dá uma maçã para o crocodilo, ele come um dia, come outra maçã outro dia, come uma banana, come o que você der, e um dia ele vai comer o seu braço. Porque é a índole dele, ok? Bom, voltando ao sonho da Flávia, percebe-se o quê? Uma conversa mole, vamos dizer assim, uma conversinha muito estranha, né? Conversinha muito estranha desse ser que está lá para consertar o portão. E a mensagem que ele deu foi tão ruim, por isso que eu estou falando da religião, que aí ela consegue ver o sujeito de olhos fendados falando que você está pronta para quando ele chegar? E ela fala assim, quando Jesus voltar, esse tipo de coisa. E ele fala, não, estou falando de outro ser. Né? E, claro que ele falou, estou falando do diabão aí e tal. Então, eu partiria da seguinte hipótese, né? Que pode ser, sim, um lagarto, um ataque energético de reptilianos que você está recebendo, só que ele está usando a forma para se apresentar a você dentro do teu sistema de crenças. Se você acredita em Deus e diabo, o bem e o mal, coisas assim, e essa linguagem que você entende, ele está aparecendo para você dentro da linguagem e com a aparência que você entende. E pode também ser um espírito brincalhão que foi aí nos seus sonhos só para tirar um sarro da sua cara e ver você com cara de medo, muito medo. Então são hipóteses que não podem ser deixadas para lá, são caminhos diferentes, mas todas levando para um caminho que não podemos negar, que é a presença da raça reptiliana entre nós, tá? Outro dia eu vi o professor Laércio Fonseca falando algo que eu nunca havia pensado. Ele foi perguntado sobre reptilianos, ele falou assim: os reptilianos são uma raça que não eram para ter contato com o ser humano. E ali é uma pena, porque ninguém pergunta por que o senhor está dizendo isso. Então, será que é porque realmente eles não são daqui? E se estão tendo contato, por quê? Houve alguma coisa negativa. Mas, infelizmente, ele também só fala bem de todos os seres, aquela visão meio hippie, né? Todos os seres são legais, vamos pensar para frente, produtivamente, ao invés de falar a verdade. São seres perigosos. Por que ele não fala que são seres perigosos? Né? Então, uma crítica construtiva ao professor Laércio, fale a verdade. Fale a sua verdade, mas não fique falando, acho que eles não vieram para ter contato. Não, lógico que vieram. Estavam aqui antes, conta a história toda, cara. Né? Agora para de falar também que todos são positivos. Não é uma crítica pessoal, porque eu não acho legal ficar fazendo crítica, mas eu lembrei agora desse aspecto e acho que esse assunto é muito importante para ser ignorado, tá bom? Um abraço ao professor Laércio, continue sempre com as suas palestras. Um abraço também para a nossa amiga Flávia, que escreveu aqui para nós, né, confiando na nossa dissertação, no nosso trabalho. E eu peço a vocês, inscrevam-se neste canal, para a gente crescer cada vez mais, tá? Eu não vou desistir, eu espero que vocês também não desistam. Mas agora eu estou precisando de você para a gente subir, tá bom? Abração para todo mundo, tchau!